Olá a todos, meu nome é Caroline, faço parte aqui da turma de licenciatura em Física do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. Oi, gente, eu sou a Iana, também faço parte do curso de Física e a gente vai apresentar um trabalho sobre a interação da radiação com a matéria para a disciplina de Física do Estado Sólido. Então, para começar, vamos fazer uma breve recordação do que é a radiação, né? E a radiação nada mais é do que a emissão e a propagação de energia de um ponto ao outro, seja ali no vácuo ou em um meio material. Então, isso vai poder ocorrer através de fenômenos ondulatórios ou por partículas que são carregadas com energia cinética. As radiações, então, têm origem nos ajustes que vão ocorrer no núcleo atômico ou nas camadas eletrônicas de um átomo, ou também através da interação de outras radiações ou partículas com o núcleo ou com o átomo. Então, a gente vai ter dois tipos de radiação, que vão ser a radiação corpuscular ou a radiação eletromagnética. Na radiação corpuscular, a energia vai se propagar através de partículas subatômicas. Então, quanto à origem dessas partículas, a gente deve relembrar que algumas vão ter origem em processos de desintegração nuclear, que são elétrons, pósitrons, partículas alfa e neutrinos, e outras são obtidas através de processos de fissão nuclear, como os nêutrons, os míons e os mesons. Já na radiação eletromagnética, a propagação da energia vai ocorrer através de ondas eletromagnéticas, né? Que no vácuo vão se propagar com a velocidade da luz, que é igual a 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. E como exemplos dessas radiações, a gente pode citar as micro-ondas, os raios-x, raios gama, radiação ultravioleta, entre outros. E essas radiações vão ter inúmeras aplicações e o que vai diferir uma da outra é a sua frequência. Então, sobre o ponto de vista físico, as radiações, ao interagirem com o material, vão poder causar nele uma estação atômica ou molecular, ionização ou também ativação do núcleo. Então, de que forma vão poder ocorrer essas interações? Primeiro, a gente pode mencionar a estação atômica ou molecular, que são quando os elétrons são deslocados dos seus orbitais de equilíbrio, e ao retornarem vão emitir a energia excedente sobre a forma de luz ou raio-x característicos. Nós também temos a ionização, que vai ser a interação onde os elétrons vão ser removidos dos orbitais pelas radiações, o que vai resultar em elétrons livres de alta energia, íons positivos ou radicais livres quando ocorrer a quebra de ligações químicas. Nós também podemos falar sobre a ativação do núcleo, que é a interação de radiações com energia superior à energia de ligação das partículas que vão constituir o núcleo, né? No caso, o próton e o nêutron, com um material que pode provocar reações nucleares. E isso vai resultar no núcleo residual e emissão de radiação. E aí a absorção de nêutrons de baixa energia, que são denominados nêutrons térmicos, pode ocorrer com uma certa frequência, dependendo, então, da natureza do material que é irradiado e da probabilidade de captura do nêutron pelo núcleo. Nós também temos a radiação de freamento, que são radiações que são constituídas por partículas carregadas como a alfa, beta e elétrons acelerados, que ao interagirem com a matéria, podem converter uma parte da sua energia de movimento, que é cerca de 5%, em radiação eletromagnética. Então, o resultado da interação entre os campos elétricos da partícula incidente, então a radiação de freamento vai ser um resultado ali da interação entre os campos elétricos da partícula incidente, do núcleo e dos elétrons atômicos. E agora, para falar da interação da radiação eletromagnética com a matéria, a gente precisa saber que as radiações eletromagnéticas ionizantes de interesse vão ser as radiações X e gama. E aí, devido ao seu caráter ondulatório, a ausência de de carga e de massa de repouso, essas radiações podem penetrar um material percorrendo grandes espessuras antes de sofrer a primeira interação. E esse poder de penetração vai depender da probabilidade ou seção de choques de interação para cada tipo ali que pode absorver ou espalhar a radiação incidente. Então, a penetrabilidade dos raios X e gama vai ser muito maior do que as das partículas carregadas. E a probabilidade de interação vai depender muito ali do valor de energia desses raios.
E quando a energia dos fótons ultrapassar o valor da energia de ligação dos núcleos, que é cerca de 8,5 MeV, pode ocorrer, então, as reações nucleares. Então, para as radiações eletromagnéticas com energia de valor no intervalo de 10 a 50 MeV, podem ativar a maioria dos elementos químicos com os quais elas interagirem. Nessa região de energia vão ocorrer as denominadas reações fotonucleares, por ressonância gigante. Então, os principais modos de interação que a gente vai falar nessa apresentação, excluindo ali as reações nucleares, vão ser o efeito fotoelétrico, o efeito Compton e a produção de pares. Bom, o efeito fotoelétrico foi observado pelo físico Alexandre Becquerel no ano de 1839, mas só foi confirmado experimentalmente por Heinrich Hertz em 1887. E a sua explicação só foi feita em 1905 por Albert Einstein, fazendo com que a Academia o premiasse com um Nobel de Física em 1921. A física clássica não conseguia explicar esse fenômeno porque ela traz uma interpretação da luz se comportando como uma onda e não como uma partícula. E só de pensar que a energia poderia ser quantizada já fugia completamente aos padrões e conceitos daquela época. Com isso, baseado nas equações de Maxwell, sabemos que a magnitude do vetor campo elétrico de uma onda de luz varia com a raiz quadrada da intensidade da luz. E assim, aumentando a intensidade, consequentemente, a magnitude do campo elétrico também deve aumentar. Sabendo que a força atuante em um elétron é proporcional ao vetor campo elétrico, esperamos que a energia cinética de um fotoelétron deveria aumentar com a intensidade da luz incidente, mas o que observamos não é isso. A energia cinética máxima dos fotoelétrons não vai depender da intensidade. A teoria ondulatória clássica prevê que a emissão dos fótons ocorreria em todos os comprimentos de onda da luz incidente, contanto que a luz incidente tenha intensidade suficiente. Mas é observado o contrário. Existe um determinado comprimento de onda específico para o metal, de forma que a luz de comprimento de onda maior não pode liberar elétrons na superfície desse metal, ou seja, um elétron não seria emitido da superfície do metal até que a luz incidente tivesse transferido energia suficiente para o metal iluminado. Mas essa condição exigia um atraso temporal, desde quando o primeiro feixe de luz incidiu na superfície até quando o primeiro elétron foi ejetado. Entretanto, experimentalmente é observado que a emissão de elétrons ocorre muito tempo após a chegada da radiação. E quando Einstein se deparou com essas dificuldades, ele partiu de uma concepção de partícula. Assim, com a interpretação de partícula ao invés de onda, ele pôde fazer uma associação com a ideia de Planck, que é mais recente, do ano de 1900, de que a matéria irradia sua energia em quantas de energia HV, sendo que H é a constante de Planck, V é a frequência da onda eletromagnética, e assim ele presumiu que a luz dá a sua energia para um absorvedor em quanta com HV energia. Com isso, é preciso uma quantidade de energia φ para que um elétron suba, ocupando assim a superfície, fazendo com que sobre uma energia cinética residual para o elétron ser ejetado, segundo a seguinte equação que a gente pode ver. Porém, somente após no ano de 1912 que as medições puderam ser feitas com precisão para que se verificasse a consistência da relação proposta por Einstein, fazendo com que assim fosse confirmada a lei do efeito fotoelétrico. Já no efeito Compton, ele pode ser compreendido como a diminuição da energia e, com isso, o aumento do comprimento de onda de um fóton de raio X ou raios gama, quando ele está interagindo com a matéria. Arthur Holly Compton foi um físico estadunidense ganhador de um prêmio Nobel na área de física em 1927, que foi dividido com o físico escocês Charles Wilson, justamente pela descoberta do efeito Compton. Após realizarem estudos sobre a interação da radiação com a matéria, eles compreenderam que, quando um feixe de raio-x incidia sobre um alvo de carbono, esse feixe sofria um espalhamento.
Claro que, inicialmente, Compton não percebeu nada de errado, pois as suas medidas indicavam que o feixe espalhado tinha uma frequência diferente do feixe incidente logo após atravessar o alvo. O que se constatou através da experimentação foi que a frequência dos raios-x espalhados era sempre menor do que a frequência dos raios-x incidentes, dependendo do ângulo de desvio. No efeito Compton, o fóton é espalhado por um elétron de baixa energia de ligação, que recebe somente parte da sua energia, continuando a sua sobrevivência dentro do material em outra direção e com menor energia. Como a transferência de energia vai depender da direção do elétron resultante, e isso vai acontecer de forma aleatória, de um fóton de energia fixa podem resultar elétrons contendo energia variável, com valores que vão de 0 até um valor máximo. Com isso, percebemos que a informação que é associada ao elétron resultante não é tão interessante sob o ponto de vista da detecção da energia do fóton incidente, porque a sua distribuição no espectro de contagem se dá de forma aleatória e aproximadamente retangular. Então, a energia do fóton espalhado vai depender totalmente da energia do fóton incidente, juntamente com o ângulo de espalhamento, em relação à direção do fóton incidente. Quando a energia de ligação desses elétrons orbitais começa a se tornar desprezível em relação à energia do fóton incidente, percebemos que a probabilidade de ocorrência do espalhamento Compton aumenta consideravelmente. O efeito Compton se torna mais provável de acontecer quando a energia da radiação gama incidente aumenta de valor ou quando a energia de ligação do elétron que sofre incidência possui um valor comparativamente menor ao ponto de considerá-la desprezível em relação à energia de radiação incidente. E aí, já com relação à produção de pares, né? A descoberta desse fenômeno de produção de pares vai ocorrer ali por volta de 1933, durante pesquisas com radiação cósmica, né? Que é o fluxo de fótons e outras partículas de altas energias que vão incidir na atmosfera do nosso planeta. E aí essa descoberta veio solucionar um problema relacionado à absorção dos raios-x e os coeficientes de atenuação dos materiais. Então, o fenômeno da produção de pares vai ser o fenômeno pelo qual os fótons vão se transformar em matéria durante alguma interação. Então, a formação de pares vai ocorrer quando o fóton, com uma energia mínima de 1,022 MeV, né, uma frequência ali a partir de 2,5 vezes 10 elevado a 20 Hz, vai colidir com um núcleo, cedendo toda a sua energia para o núcleo, o que vai dar origem a um par de partículas, que vai ser o par elétron-pósitron. E o pósitron vai ser uma partícula bastante especial que foi descoberta décadas depois do elétron. Então, o pósitron é, de fato, uma antipartícula que, para o que interessa aqui a gente, pode ser considerada um elétron com carga positiva. E nessa interação fóton-núcleo, com essa ordem de energia, o recuo do núcleo vai ser tão pequeno que acaba sendo ignorado. Então, em resumo, a gente pode dizer que o fóton vai colidir com o núcleo e como resultado dessa colisão, toda a energia do fóton incidente vai se distribuir igualmente entre um par de elétron e um pósitron, que é gerado ali durante essa interação. E embora o elétron e o pósitron sejam formados no núcleo a partir da mesma energia, eles acabam mostrando uma pequena diferença de energia à medida que eles vão se afastando desse núcleo. E isso é devido à interação coulombiana entre essas partículas carregadas e o núcleo, porque o pósitron ele é positivo, né? Então ele acaba sendo ali repelido pelo núcleo através da força coulombiana repulsora. E o elétron acaba sendo freado por causa da força atrativa. Então vai haver efetivamente uma pequena diferença de energia entre o elétron e o pósitron quando eles forem ejetados do núcleo. Partículas carregadas e o núcleo. Porque o pósitron ele é positivo, né? Então ele acaba sendo ali repelido pelo núcleo através da força coulombiana repulsora. E o elétron acaba sendo dessas atividades e de uma abordagem interativa que também seja articulada com aplicações tecnológicas que são vivenciadas no cotidiano, nós somos capazes de despertar emoções positivas nos alunos, tal como a curiosidade e o estranhamento,
que vão levar também ali a uma motivação inicial em aprender o assunto que a gente está tentando tratar naquela aula. E um outro ponto que a gente considerou muito importante é que a utilização dessas atividades podem facilitar, né, tornar ali conceitos abstratos que são comuns na física moderna mais acessíveis aos nossos alunos. E com isso, a gente pensou no uso de simuladores como o FET, para explorar o efeito fotoelétrico. Como a gente pode ver aí no slide, esse simulador do FET é bem simples e fácil de entender. Nele, a gente vai ter uma placa em que a gente pode escolher qual material que essa placa é feita, e vão ter várias opções para escolher. Tem as opções de sódio, zinco, cobre e etc. Tem um canhão emissor de luz, em que a gente pode escolher a intensidade e a frequência da luz incidente. E com isso, a gente vai poder ver como que funciona o efeito fotoelétrico e ver os fótons arrancando os elétrons, que são essas bolinhas azuis que vocês estão vendo aí na tela, de um determinado material. O simulador também vai ajudar os alunos a entenderem como que funciona essa relação, né, entre a frequência da luz, ou seja, a energia dos fótons, que pode ser menor ou maior, e o efeito fotoelétrico em si. E dessa forma, os professores podem tanto demonstrar a utilização a fim de torná-lo uma ferramenta que auxilia, né, na exposição dos conteúdos aprendidos em sala, como também é possível desenvolver roteiros para que os alunos utilizem o simulador, o que nós consideramos a melhor alternativa para fazer experimentos em sala, né? E a gente também encontrou um simulador ligado à Universidade del País Vasco, que também explora um outro efeito, o Compton. E aí uma outra possibilidade, né, seria um outro experimento que a gente encontrou, que vai se mostrar ali como uma outra possibilidade de abordar o efeito fotoelétrico. E esse experimento vai levar o nome de Ouça Seu Controle Remoto. Ele foi publicado na Revista Brasileira de Ensino de Física. E a proposta, então, é apresentar aos alunos algumas aplicações tecnológicas desse efeito fotoelétrico, né? Contextualizando o fenômeno, já que o efeito fotoelétrico foi rapidamente ali utilizado pela indústria eletrônica na criação de componentes sensíveis à luz, né? Que são os elementos fotossensíveis. E aí, com esse experimento, nós vamos permitir aos alunos a ouvir o ruído que um circuito vai produzir quando ele recebe o sinal de um controle remoto. E aí, a montagem desse experimento vocês podem observar ali no slide, no canto direito inferior. Você tem um LEDzinho, um fototransistor, e é um experimento de baixo custo, né? E, além disso, esse experimento também vai dialogar com outros assuntos, como circuitos elétricos, corrente elétrica, resistores, geradores e também ondas eletromagnéticas. O que a gente também considera muito importante, né? Porque a articulação entre diversos conceitos da física, diversos assuntos da física, vão ajudar a gente a trabalhar a visão dos alunos sobre a física, né? Que muitas vezes ali se mostra com uma forma muito fragmentada de se entender. Então, isso vai ajudar o aluno a conseguir compreender que os assuntos da física também se relacionam, né? Bom, essas foram as nossas referências. Nós ficamos por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado da nossa apresentação. E até a próxima. Tchau e até a próxima.